Bom dia, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Eu sou a professora Jamile e nós vamos dar aula de língua portuguesa hoje. O nosso tema é texto narrativo e suas características. Vamos lá? Senta aí, conversa comigo, você vai gostar da aula. Vamos lá. O que é narrar? Você vai pensar assim, eu já vi isso aqui. Na primeira aula do ensino médio, vocês já viram o que era o texto narrativo e as suas características. Agora nós vamos relembrar e focar um pouquinho mais no gênero. Vamos lá. O que é narrar? Narrar é contar a história. Para que serve? Qual é o objetivo? Entreter o aluno, né? Entreter a pessoa que está lendo o texto. Vamos lá, para relembrar as características do texto narrativo. Ele é baseado na ação que envolve personagens, tempo, espaço, conflito e seus elementos são o fato, o narrador, personagem, espaço e tempo. Então vamos lá? Relembrou? Então segue aqui comigo. Você sabia? Você aí, aluno do ensino médio, vai fazer o Enem daqui a alguns dias, está pensando, para que eu tenho que estudar o texto narrativo? Vou te explicar. Você sabia que 5,1% das questões do Enem são sobre os textos narrativos? Não? Pois é. Então significa o quê? Que das 45 questões de linguagens e códigos que você vai fazer, 2 questões, no mínimo, são sobre texto narrativo. Então se liga aí, vem comigo que a gente vai aprender. Outra coisa, além dessas 2 questões aí, o que elas vão tratar? Elas vão tratar principalmente do narrador. Depois, a relação entre texto, literatura e sociedade. Ou seja, você vai ter que ler o texto, interpretar o texto e pensar ele dentro daquele contexto histórico, dentro daquela sociedade. Então se liga aí, vem comigo e vamos aprender. Vamos lá. Dentro desse tipo narrativo, nós temos gêneros. Para que tantos gêneros? Para que tantas coisas? Você já vai ver. Aí na imagem que você está vendo agora, nós temos algumas imagens que com certeza você já viu em algum momento. Essas imagens aí demonstram alguns gêneros. Por exemplo, nós temos novela, nós temos filme, nós temos séries, nós temos contos, nós temos contos fantásticos, nós temos fábulas, nós temos mito. Todos esses textos aí, esses gêneros que eu acabei de dizer para vocês, fazem parte do tipo textual narrativo. Então, todas as vezes que você lê um texto desse, isso aqui é um conto, isso aqui é uma novela, isso aqui é uma série, você vai lembrar. E isso faz parte do tipo textual narrativo. Então, ele tem uma característica, uma estrutura para você lembrar, que aí vai lhe ajudar a verificar, a chegar a uma resposta adequada. Vamos analisar um texto? Vamos ler um texto comigo? Vamos lá. Negrinha. Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não, fusca, mulatinha, escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala, de mãe escrava e seus primeiros anos vivera-os pelos cantos escuros da cozinha. Sobre velha esteira e trapos imundos, sempre escondida que a patroa não gostava de crianças. Acompanha aí. Excelente senhora, a patroa, gorda, rica, dona do mundo, a mimada dos padres, com lugar certo na igreja e camarotes de luxo reservado no céu. Entaladas as banhas no trono, uma cadeira de balanço na sala de jantar, ali bordava, recebia amigos e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo. Uma virtuosa senhora em suma, dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral, dizia o reverendo. Ótima dona Inácia, mas não admitia choro de criança. Punha-lhe os nervos em carne viva. Vamos lá. Terminamos. Só voltar aqui. Continuando. A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão. Fora senhora de escravos e daquelas ferozes, amiga de ouvir cantar o bolo e zerar o regime novo. Essa indecência de negro igual. Monteiro Lobato, Negrinha. Os 100 melhores contos brasileiros do século. Vamos lá. O que a gente pode visualizar aqui nesse texto? Primeiro, ele é um texto longo? Não, ele é um texto curto. Tem muitos personagens? Não, tem poucos personagens. Quais nossos personagens aí? Nós temos a dona Inácia, nós temos a Negrinha, nós temos o vigário, uma fala ali para dar uma característica de como era a dona Inácia. E aí pronto, nós temos poucos personagens. E nós temos um único núcleo. O que é esse único núcleo?
é quando nós visualizamos que a história acontece em torno de uma situação somente. Que situação é essa? A história da negrinha, como ela era tratada ali. A gente também, quando a gente pega uma história aí, né, uma narrativa, nós sempre temos que visualizar a questão da sociedade em questão. Lembra que eu falei que as questões do Enem vão pedir para você analisar narrador, literatura, a questão na sociedade, como essa história acontecia naquela sociedade. Aí nós temos o relato pós-escravidão, né, pós-abolição, em que os senhores não aceitavam a liberdade dos escravos. Então ele traz uma história aí voltada para a negrinha. Então vamos lá. Se nós temos um texto curto, com poucos personagens e apenas um núcleo, nós vamos dizer que esse gênero é o gênero conto. Ah, professora, mas o que é conto? Como é que eu vou saber distinguir? É por essas 3 características aí simples. Um texto curto, poucos personagens e um núcleo. Nós podemos ter os contos fantásticos, que é aqueles que vocês ouviram quando era criança, lá no ensino fundamental 1, a história da Branca de Neve, da Chapeuzinho Vermelho, são os contos fantásticos. Mas nós também temos outros tipos de contos. Leia aí comigo, ó. Conto quase sempre é uma narrativa curta. Ele pode ser cronológico ou psicológico. Ou seja, quando ele é cronológico, ele tem início, meio e fim, segue uma linearidade. No psicológico, esse narrador, além de ele entender o que acontece ali dentro da situação, ele também vai acontecer o que se passa no consciente do personagem. Então, ele vai entender as suas dores, os seus sentimentos, que ele está sentindo, todos os seus questionamentos. E aí, continuando aí, nós vamos dizer que o conto ele é sempre curto, cronológico ou psicológico, o tempo em que se passa a ação é reduzida. Ou seja, nós não vamos ter vários capítulos, várias folhas falando, dando uma descrição minuciosa do que acontecia. É curto. É curto. Então, o conto ele vai ter, no máximo, 5 folhas. Os maiores, vamos colocar assim umas 5 folhas. Mas nós temos textos curtos, de uma página e meia. Então, o conto sempre vai ser mais reduzido. Ele contém poucas personagens que existem em razão de um só núcleo. Aquilo que eu expliquei para vocês, ok? Vamos lá. Então, para a gente efetivar tudo aquilo que nós já dissemos, vamos tentar interpretar uma questão. Essa questão aí foi colocada no Enem 2010. Vamos analisar a pergunta e depois trabalhar com as alternativas. A narrativa focaliza um momento histórico-social de valores contraditórios. Essa contradição infere-se no contexto pela. Primeiro, quando você vai analisar uma questão, você tem que pensar nas palavras-chave. O que nós temos aí? Histórico-social. Lembra que eu falei que aí no conto da negrinha nós temos o autor trazendo essa parte social que fala sobre a questão da escravidão, que os senhores não queriam aceitar essa liberdade? Então, nós temos aí a parte histórico-social, de valores contraditórios. O que é contraditório? Aquilo que é diferente. Eu olho para uma coisa, depois falo outra, eu estou sendo contraditório. E aí ele pede o quê? Essa contradição infere-se o quê? Eu entendo. Onde é que eu entendo essa contradição? Como é que eu posso entender? No contexto, ou seja, no nosso texto aí, no momento em que ele falou pela. Falta de aproximação entre a menina e a senhora, preocupada com as amigas, isso aconteceu? A senhora e a menina não se preocupavam por causa das amigas? Não. Então, essa alternativa é errada, já descartamos aí. Na B, receptividade da senhora para com os padres, mas deselegante para com as beatas. Quando nós temos aí, ela tinha proximidade com os padres, mas era deselegante com as beatas. Aconteceu isso? Em algum momento do texto a gente visualizou isso? Não. Fala que ela se preparava para receber as amigas, para conversar. Então, vamos descartar mais essa alternativa aí. Agora, vamos descer mais um pouquinho. Lá para a questão rejeição aos criados por parte da senhora que preferia tratá-los com castigos. E aí, o que vocês acham? Pensem aí um pouquinho. Será que é essa? Vamos pensar um pouquinho? Quando nós temos rejeição aos criados por parte da senhora que preferia tratá-los com castigos, não é a resposta correta. Por quê?
Porque quando eu digo rejeição aos criados, eu não estou delimitando. E a nossa história fala de quem? Da negrinha, da menina. Ele não fala no todo, de todos os criados que ela tinha, como ela tratava. Não, ela está falando diretamente em relação à negrinha. Então, nós vamos descartar mais uma alternativa aí. Depois vamos lá para C. Ironia do padre a respeito da senhora, que era perversa com as crianças. Acontece a ironia aí do padre? Não. Vocês lembram que lá no momento do texto, ele faz elogiar. E outros momentos a gente visualiza também que ela era conhecida como aquela pessoa que vai ter um lugar ao céu, né? Então não existiu uma ironia aí dentro do texto. Então vamos lá na D. Se a A não é a correta, a B não é a correta, a C não é a correta, a E não é a correta, vamos lá ver a D? Então vamos lá. Ó. Resistência da senhora em aceitar a liberdade dos negros, evidenciada no final do texto. Ah, mas a senhora disse que não era os negros por causa que fala diretamente da negrinha. Mas olha essa parte final aí, ó, evidenciada no final do texto. Vamos voltar lá? Olha o que ele fala. A excelente Dona Inácia era mestre na arte de judiar das crianças. Vinha da escravidão, fora senhora de escravos e daquelas ferozes, amigas de ouvir cantar o bolo. E aí depois ela diz assim, essa indecência de negro igual. Ou seja, ela não achava correto, ela não achava que era necessário ter essa questão de negro ser igual a todo mundo. Por ela, continuava daquela maneira. Então, a nossa resposta correta é a letra D. Resistência da senhora em aceitar a liberdade dos negros, evidenciada no final do texto. O fragmento, questão 2. O fragmento apresenta característica marcante do gênero narrativo conto. Nós temos a letra A, relatar um enredo imaginário, mas de caráter verossímil, apresentar personagens vivendo uma sequência de conflitos em vários capítulos. B, estruturar-se em uma narrativa curta que gira em torno de um só conflito com poucos personagens. C, inspirar-se em temas do cotidiano, constituindo um relato pessoal do autor sobre determinado fato do dia a dia. D, estruturar-se exclusivamente em primeira pessoa, o narrador, autor da história, relata os fatos. É desenvolver uma narrativa eminentemente factual sobre a realidade, sobrepondo o conteúdo real ao imaginário. Vamos lá pensar um pouquinho no que eu disse. O que é o conto? Uma narrativa curta. Então, qual a resposta correta? Letra B. Estruturar-se em uma narrativa curta que gira em torno de um só conflito com poucos personagens. E aí, gostou da aula? Fechou? Então, por hoje é só. Eu deixo aqui uma mensagem para vocês. Eu sei que vocês estão passando por um momento difícil, que é complicado estar aí em casa assistindo. Sei que vocês estão com saudade da sala de aula, estão com saudade de mim, né? Mas tudo bem. Vamos pensar junto? Vamos sonhar junto? Steve Jobs dizia assim, que cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que você deixa de existir. Então vamos sonhar junto? Você sonha daí, eu sonho daqui e a gente vai construindo nosso sonho. Ao final, acessa lá nossa plataforma Eduque. Você vai encontrar todos os nossos vídeos, todas as nossas aulas. Sempre que você sente saudade, clica lá. Obrigada. Bom dia.